Eu coloquei essa capinha aí para a turma da minha geração, né? Do Mortal Kombat. É. Quem nunca jogou Mortal Kombat, atira a primeira pedra aí, quem viu o filme, né? Mas porque significa aí o Raiden, né? O deus da energia, da luz, e depois o Shao Kahn, que é o inimigo, né? Que é o cara que é do mundo outward, do mundo negativo, do mundo ruim, do mundo do sofrimento, né? E a gente, nessa quarta aula, vamos falar sobre o corpo de dor, parte 2. E a notícia boa é que vai ter mais duas aulas ainda de corpo de dor. Se prepare. Nós não vamos falar hoje sobre como eliminar o corpo de dor. Tamanho, devido à densidade que tem esse assunto, a importância que ele tem. Então, hoje nós não vamos dar, não vai dar tempo de falar sobre como eliminar o corpo de dor. Nós só vamos dar as características do corpo de dor, os conceitos, o entendimento, porque eu preciso que você entenda, que você conheça, que você perceba em você mesmo o que é esse corpo de dor, como ele apareceu, da onde ele veio, como que ele está agindo hoje e como que ele vai agir amanhã. Então, tudo isso você vai saber hoje. E isso, olha, sinceramente, só essa aula de hoje, ela vale, assim, cara, por muitos dólares, tempo, vale muita coisa boa, porque o que nós vamos falar aqui hoje tem potencial para eliminar muito sofrimento, muito sofrimento. Não só nosso individualmente, mas até mesmo de quem está perto da gente. Então, vai ser muito legal. Como sempre, eu vou estar explanando aqui sobre esse tema e lá no final, eu não sei se vai dar tempo hoje, mas eu pretendo lá no final deixar um tempinho para a gente ainda fazer um pouco de pergunta e resposta, que aliás eu estou devendo da aula anterior, que eu disse que ia fazer hoje, não vou fazer porque precisamos dar sequência e vou deixar para fazer as perguntas e respostas na próxima aula. Aí a gente dá uma pausa no corpo de dor, né, entre as quatro aulas previstas, e aí a gente depois engrena de novo em como eliminar, tá bom? Então, vamos avançar aqui, que vai ser legal. O corpo de dor, falando sobre uma pequena revisão da aula passada. Existem dois tipos de sofrimentos emocionais, psicológicos. Aquele que acontece agora, lembra? Foi o que nós falamos na aula passada. O sofrimento que acontece agora, causado por aquilo que eu penso, onde o que eu penso, ele bate no meu corpo, que tem uma inteligência própria, o corpo, ele ressoa, ele reage através das emoções. Então, a influência do meu intelecto, que tem os pensamentos do passado, os pensamentos condicionados, vai influenciar no meu corpo que vai reagir com uma emoção. Então, isso a gente falou sobre o sofrimento psicológico que acontece agora. E hoje a gente vai falar mais sobre o que aconteceu no passado. E lembrando que a gente também tem aquele sofrimento real, que não é emocional. O que é um sofrimento real? É aquele que acontece por alguma questão física nesse momento. Então, sei lá, você está aí na sua casa, sentado aí na cadeira, assistindo aqui, e passa uma jararaca embaixo do seu pé, aí agora, nesse momento. O que é isso? Vai te trazer medo, vai te fazer pular da cadeira, você vai sair correndo, vai me deixar aqui falando sozinho, alguma coisa normal, porque vai ser acionado o instinto, né? A inteligência do corpo vai reagir instintivamente para que você
sobreviva, para que você se defenda, ou você vai correr, ou até em última situação você vai atacar. Se não tiver como, né? Aí é o modo ataque. Mas isso é situações reais que são mínimas, né? Se a gente for parar para analisar, quantas vezes na vida algo real acontece para que haja uma emoção? A maioria das nossas emoções, nossos sofrimentos emocionais, eles são mais psicológicos, certo? Aquele medo do futuro, aquela imaginação do que vai acontecer, aquela preocupação, a insegurança do que pode estar vindo, ou alguma situação também do passado, por que que eu fiz isso, por que que aquilo aconteceu, por que que eu não reagi daquele jeito, e fica aquela coisa na nossa cabeça fazendo a gente sofrer, às vezes até sem conseguir poder descansar, né? Sem conseguir dormir, e ter insônia, e pessoas às vezes acordam de madrugada, não conseguem dormir mais, é terrível. Quando a nossa noção de eu se torna o corpo de dor, este busca se alimentar com mais dor. Ou seja, ele vai buscar uma energia que vibra na frequência dele. Então, o corpo de dor, ele procura dor. E, por exemplo, né, um tipo de sofrimento, um corpo de dor, ele pode procurar quando ele tem mais a característica de vítima, a gente vai falar disso hoje, ele pode procurar a pena das outras pessoas. Então a pessoa vem, mas é que tô assim, tô sentindo isso tá ruim, isso não tá legal, né? Aquela pessoa que está sempre com problema, sempre procurando chamar atenção através de um vitimismo, né? Para que tenham pena dele. Isso é a ação do corpo de dor. Ele só se alimenta de energia negativa. E essa energia, por pior que pareça, ele dá prazer às pessoas. Porque se não desse algum tipo de prazer, esse tipo de corpo de dor ele não existiria. Então as pessoas elas se acostumam com essa característica, se acostumam com esse corpo de dor e convivem normalmente com essa, vamos chamar assim, entidade, né? Com essa energia dentro do seu corpo e vai convivendo e pode até morrer desse jeito. Uma pessoa, ela tem um ganho com o corpo de dor, né? Que é esse prazer paradoxal, quer dizer, é uma coisa que faz sofrer, mas a pessoa gosta, porque aquilo traz algum tipo de benefício. Então, tem um exemplo aqui, né? A pessoa ter prazer de ser vítima, como eu falei, para que outros tenham pena para receber atenção. Quer dizer, um prazer, obviamente, inconsciente. A pessoa no ciclo de dor procura mais dor, porque isso dá prazer. O corpo de dor é a dor que remanesce no passado. Então, quando a gente gera uma emoção negativa, parte dessa emoção ela volta para o pensamento, outra parte ela fica no corpo como resíduo. E esses resíduos eles vão se juntando. Nós vamos falar sobre isso. O que é o passado? Passado é aquilo que vive em nós em forma de lembrança. Mas o que aconteceu não existe mais, porque se você lembrar o que você comeu ontem, quer dizer, pode até ter na lembrança. Alguns nem isso têm, né? Eu nem lembro o que eu comi ontem. Mas não existe mais. Aquilo acabou. E assim vale com os acontecimentos que nós vivemos no passado. Eu fui abandonado quando criança. Tá bom, tá na minha memória que isso aconteceu, mas isso não existe mais. Isso só o que existe a consequência daquilo que aconteceu, a emoção que aquilo gerou, ficou guardado na minha memória. Então vou dar um outro exemplo, mais simples aqui de um corte de cabelo, né? Vamos pensar aqui, a Ana aqui, o cabelo comprido que ela tem, né? Ó, grandão, bonitão. De repente, fala assim, quer saber, vou cortar o cabelo. Né? A pessoa vai lá e corta o cabelo, e aí amanhã ou de manhã depois ela fala assim, poxa, mas meu cabelo só não é você, né, Aninha? Só para aqui, aproveitando. Mas a pessoa pensa, poxa, caramba, meu cabelo não ficou legal. Puxa, para que eu fiz isso?
caramba, eu perdi o cabelo lindo, maravilhoso que eu tinha. E a pessoa começa a criar na cabeça dela, através daquela lembrança que já foi, não existe mais, né? O que aconteceu já foi, mas ela fica ali se questionando, fica ali se cobrando, e isso vai trazendo um sofrimento. Quer dizer, até uma mensagem do Mandela, uma frase do Mandela, né? Nunca perdemos, né? Ou ganhamos ou aprendemos. E a verdade, quer dizer, perder ou ganhar é um julgamento, é uma narrativa. Eu só falo, pô, perdi meu cabelo bonito, agora não tem mais aquele cabelo bonito, o que vai ser da minha vida agora sem meu cabelo bonito? O que aconteceu é que foi cortado o cabelo. Ficou feio? Aprendi, beleza, ficou feio, vamos embora, vou crescer agora, vou esperar e tá tudo certo, né? Vai dar bom. Agora, ficar com essa narrativa na cabeça, isso é o que traz o sofrimento. As experiências do passado nos ajudam a não cometer os mesmos erros. Então, para que eu tenho as experiências ruins do passado? Elas existem para que eu não cometa os mesmos erros. Só que a gente acaba muitas vezes cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque esqueceu, porque a narrativa que fica na cabeça, ela se repete. E essa narrativa é que gera o sofrimento. O passado se torna um problema quando o pensamento, julgamento sobre o passado domina completamente o nosso presente. Então, o que acontece? A pessoa fala de um problema que aconteceu há meses, anos, às vezes décadas, aquele problema, daquela pessoa, aquele ressentimento, aquele fato lá que, poxa, fizeram com ela, me enganaram, aquele sócio desgraçado, lazarento, que, pô, me deu um golpe, fez isso, fez aquilo comigo, que absurdo, como é que pode? Eu tratei bem, eu fiz tudo certo, eu não merecia ir, e fica, e conta, falando, e fala aqui, fala amanhã, e fala depois, ou seja, a pessoa, ela está permanecendo com aquela energia negativa e alimentando-se cada dia mais dessa energia, tanto da mente, porque ela lembra, vai reforçando a memória, quanto no corpo. Porque há uma sensação, há uma emoção, há uma dor, onde a pessoa ela tem aquilo guardado dentro dela. Por quê? Por causa do pensamento, desses julgamentos que continua presente hoje. Então, exemplo, né? Ficar lamentando com remorso ter cortado o cabelo, não aceitar o que aconteceu. E isso domina o momento presente. Enquanto eu não aceitar que cortou o cabelo e pronto, se ficou bom, ruim, se, né, ficou legal, não ficou. Se eu não aceitar simplesmente que cortou e acabou, mas eu ficar deixando a voz na cabeça, ela me perturbando, então eu vou carregar esse sofrimento até o dia que ele crescer de novo. Poxa, isso é muito ruim, né, pessoal? Por que as lembranças dominam? Devido à voz da cabeça. Então, a voz da cabeça, reconhecer a voz da nossa cabeça é um ponto nevrálgico, chave, importantíssimo, para que nós, assim, coloquemos um fim nesse mecanismo do sofrimento. Porque o problema não é o que aconteceu, o problema é o que eu penso sobre o que aconteceu, o que eu falo sobre o que aconteceu, o que eu rotulo, o que nome foi dado àquilo que aconteceu. Então, é esse pensamento que fica girando como que um disco dentro da nossa mente, e se nós não nos apercebermos dessa voz, vai ficar pesado. Vamos carregar isso como um fardo, né? Vai ficar essa nuvem negra e isso vai atrair outras situações iguais ou parecidas para que aconteçam e isso vai virar uma bola de neve. Eu vou começar a acreditar que realmente eu nasci para dar errado na vida, porque está sempre dando errado para mim. As coisas nunca dão certo porque eu estou sempre reforçando essa ideia, pensando nessa ideia.
E assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então, isso é muito sério e a gente tem que ter realmente muita atenção. Uma frase também de Jesus, ele escreveu assim, ó, vinde a mim. A mim quem? A mim aonde? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que é o cansaço sobrecarregado? É a bagagem do passado. São os problemas, as condições da nossa vida que ficam no nosso pensamento. E se eu ainda não dissociei que eu não sou o meu pensamento, que eu sou aquele que pensa, de novo, eu não sou o meu pensamento, eu sou aquele que pensa. Você percebe que tem, não é bem assim, mas só para ilustrar duas pessoas, aquele que pensa e o pensamento. Então tem o objeto e tem o dono do objeto, o sujeito, ok? Você não é o objeto, mas às vezes a gente se vê como objeto. E se eu me vejo como objeto, o que vai acontecer? O objeto, hoje ele existe, amanhã ele não existe mais. É ou não é? Ó, eu tenho aqui essa garrafa de água. Tá pela metade. Daqui a pouco eu vou tomar essa água. Ela vai existir? Não vai existir mais. Eu pego a garrafinha, jogo no lixo e vai embora. Vai existir? Não vai existir mais. O objeto hoje existe. Cadê? Aqui. Amanhã não existe mais. Agora, o sujeito não. O sujeito permanece. Porque nós, como essência, como a, a centelha de vida, nós somos eternos. Nós somos como é o Criador. É o raio do sol. Nós não somos o sol, nós somos o raio do sol. E como raio do sol, nós fazemos parte do sol, digamos assim. Então, nós temos que nos acostumar com essa verdade, para que a gente possa se libertar dessa condição de me sentir fragmentado, me sentir é, longe, desconectado da fonte, separado da fonte, separado de Deus, separado da essência. Porque uma vez que eu me sinto separado da essência, um simples objeto, então eu vou me sentir rejeitado, eu vou me sentir abandonado, eu vou me sentir desvalorizado, indigno, não merecedor. Vai começar a aparecer uma série de crenças que vão repercutir em várias áreas da vida da pessoa. Pessoas não prosperam porque elas acreditam que não são suficientes, não são capazes, não são amadas, não têm condição. Por quê? Porque ao longo da vida dela, nós vamos falar até isso aqui, se forma muitas vezes até um corpo de dor, uma energia dentro da pessoa que lembra ela o tempo todo que ela não é capaz, que aquilo, que isso não é para ela, que prosperidade é para Elon Musk, é para o Bill Gates, é para Taylor Swift, mas não é para ela. E aí ela vai acreditando e isso vai se firmando, porque quanto mais eu reforço, mais acontece. Então, a gente está aqui também para quebrar esse ciclo, já falamos sobre isso, para realmente construir aquilo que nós queremos, o nosso destino, aquilo que de verdade o Criador ele nos deu como poder pessoal de realizar aquilo que a gente deseja realizar, como que construtores da nossa própria realidade. Mas para isso a gente precisa ter essa liberdade, precisamos saber quem a gente é de verdade, saber quem que é esse corpo de dor que me atrapalha e que eu não posso deixar ele continuar dominando a minha vida. Então, vinde a mim quem? Aonde é que não tem
que o corpo de dor nunca vai agir. Ele nunca vai agir no agora. Ele nunca vai agir nesse exato momento, porque o corpo de dor ele precisa do passado. Ele precisa se alimentar de coisas que estão na lembrança, na memória. Então, uma pessoa que tem um corpo de dor e ela percebe isso e começa a sentir o corpo de dor sem rotular, dar nome, sem xingar ele, sem reclamar dele, sem querer fugir dele, mas apenas observando como aquele que pensa, aquele que observa, aquele que é uma testemunha, que é o que nós somos, o corpo de dor ele vai se dissolver. O corpo de dor ele vai deixar de existir. Então, vinde a mim a quem? A essência, ao eu sou, aonde? Ao agora. Os que estão cansados e sobrecarregados e eu quem? De novo, o eu sou, o agora, a essência, né? O próprio Deus, vos aliviarei. Mas não é um Deus que está lá fora, como eu pregava, eu acreditava e eu entendia. É de verdade quem está dentro, quem está como que uma fonte que está dentro da gente. Continuando. Quando temos problemas com o passado, quando permitimos que o problema se transforme em nossa percepção de eu. Por que eu fiz isso? Olha o eu aí, ó. Por que eu fiz isso? Por que eu não esperei? Falando lá do corte de cabelo, né? Eu sempre faço isso, eu sempre cometo erro, eu estou sempre errado. Olha, o trazer para você, né, para si próprio, a situação que aconteceu, o problema que aconteceu. Isso é ter problema com o passado. Quando mais temos problema com o passado? Quando se cria sofrimento. Quando a nossa personalidade está ligada ao passado, vira uma prisão. Porque a pessoa ela se vê como aquilo que aconteceu de ruim, de negativo na vida dela. Então, ela acha que é uma pessoa que não tem sorte na vida, né? A pessoa, sei lá, ela acha um momento da vida dela que não vai dar certo, que não vai conseguir mais alcançar determinados objetivos, então fica presa. Quando a nossa história passa a ser percepção de que nós somos, quer dizer, se a pessoa tem uma história de sofrimento, uma história de dor, uma história de dificuldade, a vida dela ela vai achar que é só dificuldade. Não, que para mim é tudo muito sofrido mesmo, para mim é tudo muito difícil, para mim é muito complicado, tudo para mim é complicado, tudo porque ela está confundindo a pessoa dela com os problemas que ela viveu no passado. Problemas que às vezes a família dela viveu no passado, aonde ela nasceu, né? Problemas que a família enfrentou, e aquilo fica como que fosse a própria história sendo a própria pessoa. Quando permitimos que o passado tome conta da nossa vida, isso vira um eu. Quando as lembranças mentais e emocionais se transformam em um falso eu. Então, se as emoções do passado, as emoções negativas, os problemas do passado, eles mexem até hoje com o que eu sinto, isso obviamente não sou eu. Isso foi uma criação que a minha mente ela gerou esse corpo de dor onde eu acho que eu sou essa pessoa negativa, que eu tenho essa característica. Exemplo, sentimento de culpa. Eu tinha muito sentimento de culpa, né? Se acontecesse alguma coisa assim no meio de 10 pessoas, o culpado era eu. Eu tinha muito esse sentimento e era várias vezes, várias situações. Eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha esse sentimento. Quer dizer, por causa, talvez, de abandono que
eu vivi na infância, por causa. Eu tinha isso no meu subconsciente que era culpa minha. Então, tudo para frente, eu achava que eu era culpado. Ou seja, eu não me apercebia de que esse passado estava fazendo parte de mim. Olha que terrível. E isso se repete, se repetia várias vezes. Olha que injustiça, né? Porque quando você erra, você paga uma vez só, não é isso? Vai lá, recebe a sentença, paga seu erro, pagou, acabou. Mas é muito injusto, porque a gente paga várias vezes pelos mesmos problemas. Por isso que a Bíblia fala, né? O justo vive pela fé. Quer dizer, o justo, né? O justo é aquele que é como é o seu Criador. Porque o seu Criador também é justo. Então ele não vai sofrer mais pelas mesmas coisas várias vezes. A gente tem que interromper esse ciclo vicioso de sofrimento pelas mesmas coisas várias vezes, questionando por que eu estou sentindo isso? Por que de novo isso está passando pela minha cabeça? Por que essa situação ela está me afligindo mais uma vez? Isso a gente tem que começar a se questionar e se aperceber. Grande parte das pessoas carrega uma grande bagagem mental e emocional desnecessária. Desnecessário. Conheço pessoas que, porque tiveram relacionamentos ruins no passado, até hoje tem raiva lá das pessoas que não estão mais com ela. Quer dizer, que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum, porque o problema não é a pessoa, o problema fica para mim. Eu fico carregando aquele mal. Aí a pessoa fala, mas você fala isso porque não foi com você. Mas não importa com quem que seja. Importa que quem vai ficar com o peso é a pessoa. E isso, obviamente, não faz bem. Isso só gera mais sofrimento. Você vai atrair situações e pessoas com a mesma carga, com a mesma frequência vibratória. E aí a gente não entende, às vezes, por que que só se chegam perto da gente pessoas tóxicas, pessoas aproveitadoras, pessoas que não querem o bem de verdade, porque a gente não está vibrando nessa mesma frequência. A gente até quer, mas não vive. A repetição desse padrão nos mantém presos neles, se deixar para sempre, né? Como se libertar do passado? Criando novos padrões. Também pela repetição. Então, quando a gente faz, por exemplo, aquela oração que eu chamei de mantra, né, que eu entreguei para vocês lá no nosso grupo, o que eu estou fazendo com aquelas palavras de afirmação, com aquelas palavras de gratidão, com aquela oração? O que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo, pela repetição, um novo padrão mental, onde eu passo a ter mais positividade, onde eu passo a me ver mais positivo, mais animado, como de verdade, na essência, nós fomos criados. É como criança, quer dizer, a criança tem um quê de tristeza? Qual é a tristeza? Pega uma criança de 1 ano e fala assim, me conta as suas tristezas. Ela nem falar, talvez, né, vai saber falar com 1 ano ainda. Então, não tem nada, é só alegria. Você dá risada, ela dá risada. Você deu comida para ela e deixou ela dormir e tirou a dorzinha que se tiver, acabou. É só alegria. E a gente precisa voltar a essa natureza agora com consciência. Como, de novo, né, sem falar de religião, mas não tem jeito, Jesus falou, né, vinde a minhas crianças, porque dela o reino do céu. Então, é voltar a ter essa característica de não mais ficar tão ligado ao passado, tão ligado aos problemas, tão ligado à condição de vida, mas saber que existe um espaço, saber que eu não sou a situação
que eu estou passando agora e nem a que eu passei no passado. Exemplo, né? Outro exemplo que eu dei aqui imagina você fazer uma viagem, a maioria acho que está em São Paulo, né? Alguns estão no Rio. Então, sei lá, você pega seu carro e vai para Recife. Vou fazer uma viagem para Recife, oh, maravilha! Aí pega o carro, né, tá, pá. Eu não sei quem gosta de dirigir, né? Eu não gosto muito de dirigir. Então, eu acho que quando chegar em São Paulo, assim, eu já estou desesperado, né? O que que eu fui fazer? Na primeira que, se for do Rio, né? Do Rio vai para chega de São Paulo, aliás, né? Vai passar pelo Rio. Quer dizer, já estou desesperado ali, porque, mano, o que que eu vim fazer dirigindo para ir para Recife, mano? Que eu sou doido. Por que que eu não pego um avião? E ali a tua mente começa já a te perturbar, porque aí você fica, pô, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, não devia ter vindo. Já pensou, acontece alguma coisa, o pneu fura, aí daqui a pouco o pneu vai e fura. Aí você fala, tá vendo? Eu falei, eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que o pneu ia furar. Mas você vê que a, a, a voz na cabeça, ela começa a trazer uma série de negatividades. E a gente embarca nela, a gente acha que é ela e esquece de agradecer, talvez por ter tido um carro que chegasse até o Rio de Janeiro, no meu exemplo, né? Agradecer por ter chegado lá em são e salvo, agradecer pela oportunidade de ter uma viagem até Recife, de lá conhecer Porto de Galinhas, né? As praias maravilhosas que tem lá, e a gente começa a se deixar ficar negativo, 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 e aquilo que era para ser uma viagem maravilhosa vira um problema, vira um transtorno, aí você briga com quem está no carro, putz, vira aquela confusão, né? E quem foi que gerou tudo isso? A voz na cabeça. Qual que é a utilidade dessa voz na cabeça? Então, assim, a gente tem que estar percebido, né? Só podemos focar uma coisa de cada vez. É uma bênção, né, que Deus nos deu. A gente só pode ter foco em uma coisa de cada vez. Você pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo, só que você não é ao mesmo tempo, né? Você está dissipando, dividindo a sua energia, a sua atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso é terrível, porque a gente nasceu para fazer foco. Agora, se eu tiver foco na culpa, na raiva, no arrependimento, na frustração, o que que eu vou produzir? Eu vou produzir uma energia negativa, uma emoção negativa. Então, atenção aonde você está dando foco. Qual é a emoção que você está dando foco? Qual é o pensamento que você está dando foco? Se você está dando foco a um pensamento de preocupação, que é uma imaginação, é futuro, qual vai ser a tua emoção? De medo, ansiedade, perturbação. Então, o que que eu tenho que dar foco? Eu vou dar foco ao meu momento presente, ao meu agora. Porque a preocupação, aliás, 90% das preocupações, elas não acontecem. Isso aí é estatístico, tá? Pode rever sua vida aí e fazer conta. 90% das preocupações não acontecem. Quando chega lá na frente, você olha para trás e fala: Meu Deus do céu, eu perdi meu tempo. Deixei de dormir essa noite à toa. Perdi meu tempo, perdi minha saúde, que é pior, certo? Gerei um monte de cortisol, fiquei com pressão descontrolada e etc, estresse. Então, temos que vigiar aonde nós estamos colocando o foco da nossa atenção. Os sentimentos nos dominam quando damos a eles toda a nossa atenção. Então, Paulo, né, apóstolo Paulo, ele falou assim: não temos limites em nós. Somos limitados em nossos próprios sentimentos. Então, o que nos limita são as nossas emoções negativas, claro. Porque
as nossas decisões, as nossas ações, elas são baseadas nas nossas emoções. Imagina agora, você está aí cansado, chegou do trabalho, sexta-feira, talvez querendo, né, descansar. Aí chega uma pessoa animada e fala para você: vamos sair, vamos passear, vamos comer uma pizza, vamos fazer uma coisa, vamos jogar baralho, vamos jogar dominó, vamos para balada, eu não sei. Aquilo te anima, traz uma outra energia. E você estava querendo até ficar de boa, aí você fala: não, vamos lá, vamos passear, vamos lá no shopping sim, vamos dar uma volta. Ou seja, o que que te levantou a se mover para esse novo compromisso que talvez você nem queria, nem estava pensando em ir? Uma emoção. Foi gerada uma emoção em você que te animou, uma emoção boa, uma emoção positiva. Então, a decisão de você ter agora, eu vou sair, né? Eu vou no shopping, eu vou no restaurante, eu vou dar uma volta, ela veio depois da emoção. Estou falando em nível positivo, mas isso pode acontecer também em nível negativo. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando acontece no nível negativo, isso gera uma limitação. O negativo vai sempre puxar para baixo, o negativo vai sempre tirar força, tirar energia. Ele vai ser uma sanguessuga, né? Vai sugar você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Há uma força em nós que nos faz ficar remoendo coisas, ficar pensando naquele problema, naquela dificuldade. Isso é o corpo de dor, é essa energia. E a gente está aqui para se aperceber disso, por isso a importância tão grande dessa aula de hoje. Você consegue perceber a raiva agindo em você? Não sei se você já percebeu isso. A raiva, ela te obriga a ter raiva. A raiva, ela domina a pessoa e ela tem que fazer alguma coisa com aquela raiva, ela tem que, sei lá, gritar, ela tem que ofender, ela tem que bater às vezes fisicamente. É um impulso, é como se algo tomasse conta da pessoa e a pessoa ela toma depois as suas decisões, né, as suas ações, que pode até gerar em grandes perdas, gerar em grandes problemas de relacionamento, perda de negócio, perda de clientes, por causa de um acesso de raiva que foi dominado por essa emoção, por esse corpo de dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e estar muito presente, muito atento a a essa situação. Carregamos assim nosso corpo, nosso campo energético, um acúmulo de antigas dores emocionais. E esse acúmulo de antigas dores emocionais, isso é o corpo de dor. Então, pergunta para a prova, né? O que é o corpo de dor? É um acúmulo de antigas dores emocionais. E essas antigas dores emocionais, elas se acumulam gerando quase que uma entidade, um ser com vida dentro da pessoa. Porque, gente, para pensar comigo. Quem aqui, é, qualquer pessoa do mundo, quem gosta de sofrer, assim, logicamente pensando, quem acha que é gostoso sofrer? Quem acha que é prazeroso sofrer na vida? Veio para sofrer, tá na vida só para sofrer. Não faz sentido. Você concorda que não faz sentido? Não faz sentido. Mas, por desconhecer esse mecanismo, por não entender o que é, da onde vem, como age o corpo de dor, as pessoas vão convivendo, como nós convivemos com isso até então, porque a gente não sabia, não percebia. E vai achando que a vida é assim mesmo. Mas espera, até quem aprendeu de Bíblia, né, na religião, muitas coisas, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí você fala, caramba, mas
Como é que eu vim para ter uma vida abundante, de paz, alegria, de prosperidade, e estou com essa vida que não é a vida que eu quero? Não faz sentido. E a gente acostuma, a gente acha que é assim mesmo, fazer o quê? E tá tudo certo, e vai levando e vai sofrendo. Então, não é bem assim. O corpo de dor é a energia formada pelo acúmulo de emoções negativas no corpo devido à nossa inconsciência, quanto à presença da voz na nossa cabeça que se apropria de nós, gerando um falso eu. Então, esse corpo de dor, esse organismo, ele também tem capacidade de gerar pensamentos e emoções. E ele se alimenta das emoções negativas. E aí uma vez alimentado dessa emoção negativa, ele, Você poderá alterar seu apelido opa, depois de configurar suas informações de. ele perpetua, ele se perpetua e continua na vida da pessoa. E a pessoa vai achando que ela é o quê? Ela é aquilo que o corpo de dor fala que ela é. Ou seja, um falso eu. Ficam resíduos de corpo de dor das emoções negativas. E como eu falei, parte das emoções negativas vai para a mente, para também reforçar a memória. Quanto mais sofrimento a pessoa vive, maior é o corpo de dor. Está incluído o sofrimento vivido na nossa infância, que é causado pela falta de compreensão do mundo em que nós nascemos. Então, O Anderson caiu para vocês também, pessoal? a maioria da a maioria dos nossos sofrimentos Sim, acabou de cair. e que formam o corpo de dor, assim, a grande parte mesmo está na nossa infância até, que é quando é formado ali a personalidade, o caráter, né? Anderson. Até os 7 anos de idade. Eu estou ouvindo bem. Não, é só porque você teve uma intermitência de uns 15 segundos aí pra gente. Eu tô ouvindo bem também. Tá certinho. Para mim Tá tá ótimo. normal, não mudou nada. Não, vamos Ah, então Tá tá. continuar. normal também. Tá, Então, então. essa parte da formação da nossa mente até os 7 anos de idade, ela é muito importante. E ali, muitas vezes, ficam muitos traumas, né? Muitos sofrimentos, abusos de várias espécies, e aquilo ali também contribui para a formação desse corpo de dor. Há também o sofrimento coletivo cultural, ou seja, a história da família. Quer dizer, sabe aquelas famílias que têm acidente em várias gerações? Famílias que têm problema com falência em várias gerações? Família que tem. Esses dias eu vi que caiu um avião, acho que foi desse de São Paulo, há pouco tempo. Aí alguém falou assim: e os avós também aconteceu a mesma coisa. Aí você olha e fala: caramba, como que vai se repetindo as gerações aquele mesmo problema? Questão de vício, né? Com álcool, principalmente, né? Quer dizer, a geração lá do avô fazia, o outro fazia. Outro dia eu estava no Uber e aí o nome do rapaz, caramba, até esqueci o nome do rapaz, mas ele falou o nome, aí ele falou assim: sabe por que eu tenho esse nome? Era até um nome com H. Erivelton Martins. É o nome de um cantor, Erivelton Martins? Alguém sabe? O pessoal né? Aí ele falou assim: não, porque meu nome, meu pai, ele adorava esse cantor. Ele era boêmio, né? Adorava um bar, adorava festa, adorava gandaia e vivia bêbado. E meu pai era assim. E meu pai gostava dele e botou meu nome assim. Não, meu avô, desculpa, meu avô botou o nome do meu pai. E meu pai botou em mim. Então, e aí você vê que a mesma característica do avô estava no pai e do pai estava nele. Mas hoje eu estou liberto, hoje eu não estou mais. Mas você vê, o que é o nome?
né? Às vezes eu não Onde sei vem nem o qual é mal? É a diferença de Deus. eu não sei nem qual que é o significado desse nome, não procurei, mas olha a influência de que é uma história, né, de família. O que gera como essa energia acumulada de corpo de dor, sofrimento vivido por uma família. Imagina uma família que, sei lá, passou pela Segunda Guerra Mundial, fome, quer dizer, essas coisas vai gerando esse acúmulo. A sociedade que vive. Então, imagina, sei lá, aqueles índios que viveram determinadas situações, ou mesmo países em guerra, né? Faixa de Gaza. Cara, aquele lugar vive em guerra já há sei lá quantos mil anos, não é isso? Meu Deus, aquilo ali criou, né? Há uma energia ali acumulada terrível, né? Naquela situação. E o sofrimento que a gente causa agora. Então, tudo isso gera esse corpo de dor. A mente sempre vai negar isso, viu, pessoal? Por que que a mente vai negar o próprio corpo de dor e tudo isso que a gente fala? Porque ela é a causadora. É a raposa do galinheiro, né? A raposa nunca vai dizer que ela é que está roubando as galinhas, né? Então, ela não consegue enxergar o que ela faz. A mente, se é ela que causa, ela que é a parte do problema, não tem como ela, por si só, conseguir se desprender, conseguir se aperceber desse problema. Só quando alguém vem e fala para a gente, mostra, e a gente começa a se aperceber. Porque também só falar, mostrar, isso é uma parte. Mas se eu não me aperceber em mim mesmo, a ação desse corpo de dor, aceitar que ele existe, perceber ele e trabalhar para que ele seja dissolvido através da observação, sentindo mesmo isso dentro da gente, a gente passa uma vida inteira convivendo com esse mal e achando que isso faz parte da vida, que é normal. Um corpo de dor é uma entidade, um corpo energético. É como um outro ser de energia estivesse dentro de você. Botei uma foto feia aí, né? Do Alien. Mas é como se fosse um bicho, né? Sabe aquela pessoa que fala, meu Deus, você parece um bicho. Olha, acordou com a macaca hoje, hein? Meu Deus, sai de perto, hein? Não quero nem chegar perto de mim hoje. Não é assim? Não é a pessoa está transformada, transtornada. É um outro ser. Aí você fala, caramba, aí daqui a pouco passa um dia, 2 dias, tá tudo calminho. Aí você fala, meu Deus, mas quem que é essa pessoa, né? Como é que é aquela frase? Quem não te conhece é que te compra. Não é assim? Porque de dia é Maria, de noite é João, aquela confusão de emoções, porque ela nem sabe o porquê, mas existe essa entidade, né? Com impulsos próprios, comandos autônomos. Há pessoas com um enorme corpo de dor e outras com um corpo de dor pequeno. Tudo depende da quantidade de sofrimento que a pessoa ela acumulou. Em geral, o corpo de dor não é percebido. Aí cada um tem uma característica, né? Pessoas explodem, outras vivem com raiva, outras são muito negativas. Sabe aquela pessoa que tudo tá ruim, tudo falta, mas isso aqui não tá legal, sempre tem um defeito, pessoas mal-humoradas. O que é isso? Isso não é normal, nós não nascemos assim. A gente não nasceu nem assim, nem para ser assim. Mas ao longo da vida, somando tudo isso que a gente falou, vai gerando esse corpo de dor e que vai dominando se não houver essa consciência, essa percepção, esse entendimento. É como um animal astuto que quer sobreviver e essa esperteza é canalizada para se alimentar e o alimento é uma emoção, ora negativa, ora positiva. Por que falei ora positiva?
Porque às vezes o alimento é encher a cara. A pessoa vai lá para o bar e ela tem aquele momento ali de se embriagar, porque é um momento que para ela é um momento de prazer. Então a pessoa vai buscar uma fuga de prazer em alguma coisa, relacionamento, promiscuidade, vícios, comida. Aí tem N coisas que se procura para quê? Para alimentar esse animal astuto que precisa desse alimento para sobreviver. A pessoa não entende disso, não sabe, ela acha que é uma simples reação do corpo, um prazer, e embarca, e vai, e não consegue sair. E não tem nem ideia do que está acontecendo com ela. Ele precisa de uma energia que vibre na sua frequência. Então, o corpo de dor vai procurar o quê? Dor. O corpo de dor é viciado em sofrimento e emoção negativa. Como o corpo de dor se forma? O corpo de dor se forma pelo corpo de dor coletivo, que é a questão familiar, que é a questão da sociedade que vive, às vezes do ambiente que vive. Então, o ambiente, ele não define as pessoas, mas ele influencia. Pelo sofrimento de infância, nós já falamos, e pelo sofrimento que a gente recebe ao longo da vida. Esses conceitos nos levam a nos observar. Isso aqui é a chave. E nos observar nos leva a nos dissociar do corpo de dor. Então, o que eu preciso, o que eu desejo é que cada um de nós comecemos a nos observar mais. Observar as nossas emoções, as nossas reações, nossos comportamentos e questionar mas esse comportamento é meu mesmo? Por que que eu agi dessa forma? Por que que eu estou com raiva? Isso vai me trazer algum benefício? Isso coopera para os meus propósitos? Isso está alinhado com os meus sonhos? Isso faz bem para minha família? Então, tem que começar a questionar para que a gente comece a se dissociar desse corpo de dor. Onde está o corpo de dor agora? Ele pode estar inativo e acordar de tempos em tempos quando tem fome. Parece por isso que fala, parece que é um animal, né? Porque ele acorda querendo comida, querendo o quê? Sofrimento. Aí ele sai pisando no calo de quem tiver à frente. Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Mas tem dia que, às vezes, eu tinha situações onde, eu não sei se acho que era semanalmente, eu sempre tinha 1, 2 dias de angústia. Então eu acordava angustiado, aquela coisa no peito, sabe? Aquela, parece uma dor no peito, assim, e eu ficava angustiado, desanimado, triste. E é horrível, eu tinha que fazer as coisas, trabalhar, e o que tivesse que fazer, mas com aquele peso, com aquela dor, com aquele sentimento. O que que é isso? É o corpo de dor. E a gente quer o quê? Quer fugir dele, vai tomar um remédio muitas vezes, não é? Ou vai deitar numa cama, acaba ficando em depressão. E quer dizer, isso é a manifestação desse corpo de dor. E às vezes ele também fica ativo. Pessoas muito infelizes, elas estão ativadas o tempo todo. Então a pessoa está o tempo todo negativa, o tempo todo com raiva, o tempo todo na escassez, tudo falta, nada está bom, nada alegra a pessoa, sempre tem um defeito. Então tá numa atividade muito grande. A emoção também cria pensamentos. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que eu achava que só o pensamento criava emoção. Cria emoção, sim, o pensamento. Mas a emoção, uma vez que ela virou um corpo de dor, ela está acumulada, ela também vira pensamento. Por isso que primeiro vem uma emoção, depois vem um pensamento. Pô, não estou me sentindo bem. Aí a pessoa pensa, pô, hoje eu não tô legal hoje, estou desanimado hoje. Hoje eu tô triste. Ah, hoje, cara, sai de pé de mim porque, ó, hoje eu tô querendo bater em alguém. Então, a emoção gerou o pensamento. E aí, se tiver um gatilho, então, imagina, a pessoa, naquele dia, ela vê
uma roupa fora do lugar do marido, ixi, coitado do marido, vai apanhar, né? Ou então, o contrário, né? Vê lá um sapato da mulher meio jogado, pronto, já vai lá e fala um monte para a mulher. Vai procurar um gatilho, ou qualquer coisinha para manifestar essa reação. É percebida ao termos uma reação desproporcional. Então, como é que eu sei que o corpo de dor está agindo? Eu vejo se a minha reação está muito desproporcional. Mas peraí, por que eu estou agindo desse jeito? Também você pode ver isso nas pessoas, né? Por que ela está reagindo desse jeito? Por que ele está reagindo desse jeito? Está muito desproporcional. Ou seja, é a manifestação desse corpo de dor. Como que ele age? Provoca, ele age sendo chato, ofendendo, ataques emocionais, até pode ser violento, né? Fisicamente, com pensamentos destrutivos, sentimentos destrutivos, pode gerar doença, pode gerar um acidente e até suicídio, né? Como se percebe o corpo de dor? Observando a emoção desproporcional a qualquer situação. A pessoa fica irreconhecível, né? Observa a infelicidade sem motivo condizente. A pessoa impaciente, de mau humor, vontade de matar com raiva, depressão, choro, vontade de chorar do nada, sem motivo. Como sobrevive o corpo de dor? Ele se alimenta de energia. Só serve energia negativa. Então, quanto mais negativo ele tiver, quanto mais negativa as pessoas ao lado dele tiver, melhor para ele. Então, sabe aquela pessoa que adora fofoca, adora energia negativa? É o corpo de dor se alimentando. Ele sobrevive criando sofrimento nos outros, como agredindo. Então, a pessoa que agride muito, ela tem esse corpo de dor que ela alimenta a coisa, né? O monstrinho, agredindo os outros. Então, agride com palavras, agride com ofensas, agride até fisicamente. E também criando sofrimento em si mesmo. Como? Se vitimizando, buscando a pena das pessoas, falando que é o pior dos piores. Então, dando desculpa sempre para tudo, reclamando, murmurando, sentindo culpa, culpando os outros. Então, vai criando sofrimento em si mesmo. Há uma alimentação mútua entre eles, né? Então, o corpo de dor, eles se atraem. Por isso que tem muitos relacionamentos que acabam começando muito bem e depois dá pau. Por que começa muito bem e depois dá pau? Porque no começo, aquele que chama de amor, que na verdade é uma possessão misturado, é a possessão, aquela coisa de é meu, né? E não é o amor que está até escrito lá em Coríntios 13, né? Que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que jamais acaba. Mas é um amor de apego, né? Esse aqui é meu. Aí gera aquele ciúme, aquele controle, aquele medo de perder. E se eu ficar sem? E se for embora? E se eu não conseguir agradar? Então acaba as pessoas às vezes se sujeitando a coisas que não deveria se sujeitar, às vezes até violência, né? Então, tudo, por quê que eu atraio pessoas assim? Porque é esse corpo de dor demandando a energia negativa de outras pessoas para se relacionarem com ela. Então, no começo é tudo mil maravilha, mas depois o corpo de dor de ambas as pessoas, elas aparecem e aí explode, né? Aí dá incompatibilidade de gênios. Depois de 20 anos, né, 10 anos, ou menos, hoje em dia está durando até menos os casamentos, né? E já dá, mas é esse corpo de dor. Há
uma noção de eu no sofrimento. Então, a pessoa se acostuma tanto, né, com isso que ela acha que ela é assim. Quais as consequências disso tudo? Passamos a ser vítimas ou agressores. Então, tem em geral, essas duas classes, né? Ou a pessoa ela é vítima ou ela é agressora. Falamos que não queremos sofrer, mas nossos pensamentos e comportamentos falam o contrário. E o pior é que não percebemos, já falamos disso. Ficamos possuídos pelo corpo de dor e não conseguimos nos controlar e parar de sofrer. Muitos não querem sair desse ciclo, muitos dizem que a vida é sofrimento, ou seja, já acredito que é assim mesmo. A frequência vibratória do corpo de dor está sempre no negativo, fica no negativo porque acha inconscientemente que só no negativo que há alimento. Então, o corpo de dor passa a dominar os pensamentos e aí vem o quê? As ideias negativas. Vou acabar com tudo, vou fechar tudo, vou dar um fim. Quanto mais conhecemos o corpo de dor, mais fácil é de lidar com ele. Então, a gente está aqui. Hoje foi essa explanação para a gente entender, se situar e começar a trabalhar para dissolver esse corpo de dor. Na próxima aula, a gente vai fazer o perguntas e respostas. Na outra, a gente vai explicar como dissolver no detalhe o corpo de dor. Vai ser muito legal. Quer dar um stop aí, Alfredo? Vou fazer isso.